Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria, em alinhamento com as hierarquias, com toda a expansão consciencial que nos permite aqui estar nesta noite de estudos em que, através do oráculo védico, nós procuramos fazer essa imersão profunda naquilo que somos, no propósito da nossa jornada existencial neste e nos demais mundos, trazendo toda a nossa atenção em plenitude aqui e agora. Hoje, no nosso oráculo védico, nós vamos falar da atenção plena, que é uma proposta trazida por Siddhartha Gautama, o Buda histórico, ou seja, tem mais de 2.500 anos essa proposta, mas que muito recentemente ela foi popularizada no Ocidente através desta linha que de lá trouxe e chamou-se e nomeou-se, né, como Mindfulness, né? Então, todo esse movimento de Mindfulness nada mais é do que uma forma ocidentalizada dessa percepção de Buda. Buda, como nós sabemos, ele foi alguém que renunciou a toda opulência palaciana, filho de um grande rei, como era, de Suddhodana, e viveu como peregrino, mendicante, até realizar em si mesmo um estado de verdade, um estado de plenitude, que é chamado a condição de Buda. Buda literalmente significa aquele que é desperto, ou seja, que despertou de um grande sono. Que sono é esse? É o sono que todos nós estamos submetidos, que é o sono da ignorância, que é o sono da ilusão. Nós somos seres ilusionados. Nós tomamos por realidade aquilo que realidade não é. Nós vivemos de uma aparência e tomamos essa aparência como algo concreto que represente uma realidade. Então, Buda ele conseguiu ver além dos véus de Maya, além dos véus dessa ilusão. E toda a metodologia que Buda deixou foi uma metodologia prática. Buda não era um filósofo e nem era um teólogo. Tanto que ele nunca falou de Deus em seus ensinamentos. Ele era uma pessoa que realizou um certo estado de plenitude e dedicou a sua vida, 40 anos de sua vida, até a sua morte, aos 80 anos, para também transmitir essa possibilidade para a humanidade. O despertar de Buda foi um dos eventos planetários mais singulares e significativos, porque uma vez que ele despertou, ele abriu a possibilidade para que todos também despertassem. É por isso que tem aquela mítica história de que quando Buda se iluminou, choveu flores, e choveram flores. Dizem que caiu flores do céu, né? Porque ele, com a sua presença, realização, ele perfumou o planeta. Ele abriu para a humanidade uma condição e um caminho para a superação do estado de sofrimento.
dukkha, né, que é esse estado de dor, de sofrimento. Então, essa atenção plena, ela foi trazida por Siddhartha Gautama, o Buda histórico. E era uma das práticas principais, norteativas do seu ensinamento. E nós temos, às vezes, uma noção errada do que seja essa atenção plena. É isso que nós vamos tentar refletir um pouco hoje, lembrando que essa prática, ou esses elementos da atenção plena, nós iremos trazer no nosso encontro da Nave Luz, que será em março, aqui em Iriri. Então, isso nós vamos tentar, neste encontro, e depois Buda Li e Sueli irão falar, logo depois da partilha, sobre esse evento, lá nós tentaremos trazer vivências práticas que visem esse estado de plenitude pela atenção. Que tipo de atenção? Samasati ou samasati significa literalmente isso, né? Atenção plena, né? Sama, atenção, sati. Não, sama plena, sati é atenção, foco. E foco em quê? Um homem procurou um mestre da linha do Zen Budismo, porque o Zen Budismo trabalha muito com a atenção plena, né? Dentro das suas práticas de zazen, né? Dos seus métodos, das suas vivências, eles tomam muito esse preceito búdico e buscam vivenciar a sua aplicabilidade. Então, uma pessoa procurou um mestre dessa linhagem, do Zen budismo, né? E quis saber como atingir esse estado de plenitude, porque ele via o mestre numa constante estado de equanimidade, de centramento, emanando uma paz imperturbável, num nível de intensidade sem estresse. O mestre era tremendamente intenso em cada coisa, mas sem ansiedade, sem nenhum estresse. E ele queria saber qual o segredo. E o mestre colocou ele dentro de uma sala e colocou uma flor em cima da mesa em frente a ele. E disse: preste atenção na flor. Fique aqui, preste atenção na flor. O homem ficou ali prestando atenção na flor. Cada mínimo detalhe da flor, cada nuance, cada contorno, e ele ficou prestando a máxima atenção na flor. Depois de algumas horas que ele estava ali, naquela prática de prestar atenção na flor, o mestre entrou e perguntou: e aí? Ele falou: bom, fiz o que você me pediu, mas não sei se eu atingi alguma compreensão. Aí o mestre falou: bom, agora você vai fazer o seguinte, você vai prestar atenção usando a flor. E saiu da sala. Aí ele não entendeu nada. Como assim? Prestar atenção usando a flor? E ele se levantou e foi procurar o mestre, para que o mestre explicasse a ele o que ele estava querendo dizer.
E o mestre disse: prestar atenção, ou atenção plena, não é colocar os seus sentidos focados em um único objeto e ter a máxima percepção daquele objeto. Isto é prestar atenção em algo, no caso ali, a flor. Mas o exercício era para você usar a flor para prestar atenção naquele que presta atenção, para que você pudesse observar o próprio observador. A atenção tem que estar em você, e não no objeto, seja qual objeto for. Então a flor era somente para te paralisar, convergir os sentidos para que você pudesse observar aquele que observa. Quem é este que observa a flor? Então veja, nós já começamos a perceber que a atenção plena, ela não é um estado de concentração mental. Não é exatamente isso. Nossas percepções, elas são muito falhas, muito limitadas. Porque os nossos sentidos são muito limitados. Por exemplo, nós estamos aqui e agora. Nós podemos falar que o lado de cima e apontar o dedo para cima, e o lado de baixo apontando o dedo para baixo. Mas nós estamos num planeta esférico e vive girando, e nós não sabemos qual é o lado de cima ou o lado de baixo do próprio universo. E nem sabemos se o universo tem lado de cima ou lado de baixo. Então, essa referência em cima e embaixo é puramente arbitrária, porque a Terra gira. Nós não podemos determinar o que é em cima, o que é embaixo. Quem está na Finlândia e fala que é acima apontando para o alto, é totalmente diferente quem está na Terra do Fogo, no extremo sul, apontando também para cima. Eles estão apontando em direção contrárias. E ambos estão falando que o alto é nessa direção. Então veja como é arbitrário. Então nós não podemos, na verdade, determinar o que é alto, o que é baixo, o que é direita, o que é esquerda. Isso são apenas referências. Talvez apenas duas dimensões nos sejam possíveis determinar com segurança, que é o fora e o dentro. É aquela história que nós já até trouxemos aqui do menino na sala de aula, que o professor está ministrando uma aula de geometria plana e falando dos 4 lados do quadrado, dos 4 lados do retângulo, né, das geometrias planas, né, e os seus lados. E o menino pega uma bola que ele levou para brincar no recreio e pergunta ao professor: e minha bola, quantos lados tem? E o professor percebe que ele não sabe quantos lados tem uma bola. Aí o menino falou: ô professor, é muito simples, só tem 2 lados, o lado de dentro e o lado de fora. E nós somos seres esféricos. O universo é esférico. O nosso planeta é esférico. Então, nós também temos só 2 lados, o lado de dentro e o lado de fora. Assim como
Os corpos celestes, o próprio universo, ele tem o lado de dentro e o lado de fora. Então, para toda manifestação exterior, aquilo que os nossos sentidos captam, existe uma contraparte que é interna. Por isso que nós falamos de mundos intraterrenos, dimensões intraterrenas, porque existe um lado interno de cada coisa que se torna externa. E nós também somos assim. Nós temos uma parte exteriorizada, manifesta, que assume contornos e dimensões físicas, mensuráveis, palpáveis, que é a nossa estrutura biofísica, mas nós temos uma dimensão interna. Então nós temos o lado de fora e o lado de dentro. E aqui nós podemos avançar e ir um pouquinho além da nossa compreensão. Porque, na verdade, só existe o lado de dentro. Pois que vejamos, nessa experiência do homem olhando a flor, ele estava diante de um objeto. A percepção dele do objeto era uma percepção exterior ou interior? Na verdade, era interior. Por quê? Porque a imagem que nós vemos, ela se forma dentro. Nós temos, pelas nossas retinas, a possibilidade de sermos sensibilizados pela luz. Logo, nós não vemos objeto algum. Nós vemos a luz refletida nos objetos. O que nós captamos é luz, não objetos, não formas. Tanto que se nós estivermos num ambiente absolutamente escuro, nós não vamos enxergar absolutamente nada. A luz é que nós vemos, refletida nos objetos. Essa luz entra no nosso aparelho óptico e ela é formada dentro do nosso cérebro, essa imagem. Então, tudo que nós percebemos, na verdade, nós temos a ilusão de que estamos percebendo algo fora. Na verdade, nós estamos percebendo algo que se forma dentro de nós, no nosso cérebro. Todos nós aqui estamos olhando o oráculo, a imagem do oráculo. Aliás, uma bela imagem. Buda sentado em posição de lótus, atrás dele uma ampulheta do tempo, né? Atrás da ampulheta um portal dimensional. Esse portal dimensional é proposital, né? E além do portal dimensional, a possibilidade de mundos infinitos. Mas esses mundos infinitos começam dentro e não fora. Então, quando nós vemos essa imagem, e todos estão vendo, essa imagem não está na tela do seu celular ou do seu computador. Essa imagem está dentro do seu cérebro. Então, é uma introvisão. Então, na verdade, o que nós temos é só o lado de dentro. Mas vejam que interessante. É justamente a percepção que nós não temos. É isso que os Vedas chamam de Maya, de ilusão, porque nós nos apegamos, através dos sentidos, às miríades de experiências e objetos que manifestam no campo da interação, dentro do nosso plano existencial, e nós trazemos toda a nossa atenção para fora. E não observamos absolutamente nada do que acontece dentro, em nós mesmos. Isso é distração. Então nós somos seres distraídos. E seres distraídos não conseguem realizar a verdade. E a verdade não é um conceito.
não é uma teoria, não é um dogma. A verdade é a percepção daquilo que é, daquilo que sou. Então, a atenção plena é você trazer a sua percepção para esse ser que percebe. Aqui estamos nós. Estamos ouvindo alguém falar. Vemos a imagem de alguém que nesse momento fala. Nós temos essa percepção. Porque os nossos sentidos estão convergidos para fora. E Buda dizia que, enquanto nós não aprendermos a fechar esses sentidos que estão exteriorizados, para que nós possamos ter uma plena e eficaz percepção do que está dentro, nós vamos passar existências múltiplas totalmente distraídos. E nessa distração é que nasce o sofrimento. Porque o sofrimento também é uma ilusão, que vem da identificação com a matéria, da identificação com esse mundo ilusório. Onde estão os sofrimentos? Na nossa mente. Naquilo que nós ruminamos, naquilo que nós presentificamos e trazemos como foco mental. Então, essa educação para que possamos converter, e vejam que interessante, quando Sananda Jesus usava o termo conversão, ele não estava falando de você mudar de crença. Ele dizia, convertei-vos, o reino está próximo. Converter para Sananda Jesus é verter, converter, é tirar os vetores que estão exteriorizados, vetores que estão apontando para fora, e fazer com que esses vetores apontem para dentro. Isso é converter. É mudar a direção. É fazer com que aquilo que sai de dentro e vai para fora, saia de fora e volte para dentro. E ele dizia que era necessário fazer essa conversão, por quê? Porque o reino está próximo. Próximo em que sentido? Não é no sentido temporal, que daqui a alguns anos vai chegar um reino. Se fosse assim, Jesus teria se equivocado, porque já passaram mais de 2000 anos e o tal reino que ele disse que era iminente não aconteceu. Quando ele falava que o reino está próximo, é proximidade geográfica. É porque o reino está dentro de nós. Não existe nada mais próximo que aquilo que está em nós. Então, é preciso converter para perceber o que está próximo. E nós não percebemos o que está próximo. Nós só observamos o que está distante. O reino sempre esteve aqui. O reino sempre esteve em nós. Mas nós inventamos reinos, céus fictícios, salvação que vem depois da morte, céu, inferno, purgatório. E Sananda Jesus nunca falou de nada disso. Por quê? Porque nós não conseguimos perceber, porque não temos atenção plena. E quando o Buda falava da atenção plena, ele falava de 4 pilares para a atenção plena. Quatro pilares. Quais são esses 4 pilares? São os eventos, a mente, as sensações e o corpo. Então, a atenção plena
ela acontece quando eu começo a observar os eventos. As coisas estão acontecendo, mas eu não me identifico com as coisas, eu observo as coisas. E veja como nós não observamos os eventos, nós nos identificamos com ele. Nós somos arrastados pelos eventos. Nós nos tornamos parte dos eventos. Então, tudo que acontece durante o dia, nós nos tornamos copartícipes, totalmente distraídos. Então, nós não observamos. Então, primeiro é preciso observar os eventos, como observador. Então, Claudinha está na casa dela, chegou um monte de visita indesejada. E começou aquele barulho, aquele monte de gente indo e vindo. Claudinha se coloca num ponto de absoluta neutralidade e simplesmente observa o evento. Não se identifica com ele. Como se ela estivesse vendo um filme. Nada disso sou eu. Ela poderia até dizer, nada disso é real, que de fato não é real. Então, o primeiro é observar os eventos. Depois, observar a sua mente perante os eventos. O seu estado mental. Então, você primeiro observou tudo que está acontecendo, como um filme que passa na exterioridade. Depois, você observa a sua mente. Os pensamentos que chegam e vão. Essa mente barulhenta, essa mente hiperativa, essa mente que não deixa de estar constantemente construindo um diálogo interior. Então você começa a observar essa mente com absoluta neutralidade, como observador. Aí você vê, pensamento chega, pensamento vai. Então, nesse estágio, você já começou a desenvolver a atenção que tende à plenitude. Depois vem algo que é um pouco mais sutil, que é as sensações. Os eventos estão ali, a minha mente, e as sensações. O que eu estou sentindo nesse momento? Essa é uma percepção muito fina. Qual a minha sensação aqui e agora? Estou sentindo cansaço? Estou sentindo calor? O que meu corpo está sentindo nesse momento? Há algum desconforto em algum lugar? Há alguma tensão em alguma parte do meu corpo? Entende? E aí você traz atenção para quê? Para o seu corpo. Que é você, perdão, primeiro você percebe as sensações que estão no corpo. E depois você vai perceber o próprio corpo. Cada parte do seu corpo. E nós geralmente não percebemos o nosso corpo. Uma pessoa extremamente ansiosa, se ela conseguir trazer atenção para a mão dela e sentir a mão dela, porque nós não sentimos. Observa a sua mão, sente a sua mão. Traz toda a sua atenção para a sua mão. Você vai ver que a ansiedade vai sumir. Por quê? Porque você está voltando a sua energia para dentro. Ansiedade é projeção de energia para o campo exterior, para o campo ideativo. Todo ansioso é uma pessoa que está constantemente projetada para fora. Então, quando se faz a prática da atenção plena,
Nós temos que estar na condição do observador, que observa eventos, mente, sensações e corpo. E quando essa atenção se torna plena, acontece um estado de profundo silêncio, um esvaziamento do próprio ego, dessa falsa identidade que nós temos. E aí sentimos o estado de plenitude. Esse estado de plenitude é Deus. Deus não é um ser distante de nós, não é um conceito. Deus é uma condição em nós. Então, na verdade, para chegar em Deus, nós não temos que construir crenças e ideologias. Ao contrário, nós temos que desconstruir crenças e ideologias. E perceber aquilo que não é, aquilo que é falso, aquilo que é um impostor em nós. O ego é o grande impostor em nós. Nós não somos essa personalidade, esse discurso de personalidade. É só nesse estado de silêncio e vazio que nós constatamos isso, que existe uma consciência profunda. Que observa todas essas coisas, mas não se identifica com elas. Que todo mundo físico pode acabar, que isso que eu sou não muda. Quando nós observamos alguma coisa, nós observamos algo, um objeto, um evento. Então existe um observador que observa o observável. Existe um observador que observa o observado. Atenção plena é quando nós somos observador do observador que observa algo observável. Entende? Então você consegue observar aquele que observa. Que existe um mecanismo de observação. E que existe um ponto observável. Mas quem é aquele que observa? E nós vemos claramente que não é a mente. A mente é só processual. A mente é só discursiva. Isso é que é consciência. Isso é chitta. Isso é bodhicitta. Quando Bodhidharma foi para a China, porque o budismo entrou na China através de Bodhidharma, né? E ali ele se fundiu com o Tao. Depois foi para o Japão, e lá no Japão virou o Zen. Né? Então, quando o budismo veio para Bodhidharma, trouxe o budismo para a China, e se fundiu com o princípio taoísta, e é aí que nasce o Zen budismo, dizem que um grande general da corte chinesa, do imperador chinês, procurou Bodhidharma e falou com ele. E queria muito que ele mostrasse para ele esse segredo. O que é, afinal, isso que faz com que
as pessoas se tornem tão plenas, tão felizes, tão inabaláveis. Me mostre o que é o Zen, o general pediu. Aí dizem que Bodhidharma pegou ele e colocou numa sala que tinha no fundo uma parede branca. Colocou uma cadeira de frente à parede branca e disse para o general: o segredo está nessa parede aí. Olhe com muita atenção, procure com muita atenção que você vai achar. O segredo está aqui, nessa parede. E o general sentou-se diante da parede branca. Isso era na parte da manhã. E ficou ali o dia inteiro procurando cada mínimo detalhe, cada mancha na parede branca, cada detalhe, tentando descobrir onde estava o tal segredo que Bodhidharma disse que estava ali, na parede branca. Ao fim do dia, ele já exausto, tantas horas contínuas observando aquela parede, ele levantou, saiu, procurou Bodhidharma. E Bodhidharma perguntou a ele: o que você viu na parede? Ele disse: eu não vi nada. Aí Bodhidharma revelou os olhos: então você viu nada? Se você viu nada, você viu tudo. São os paradoxos do Zen Budismo. Porque o todo, a plenitude está no vazio. Quando você vê o nada, você vê o todo. É quando você se esvazia que você se torna pleno. É quando você morre que verdadeiramente você nasce. Esses são os paradoxos do caminho espiritual. Então, toda a prática que o Buda histórico trouxe, ela se fixa muito na respiração. Alguns já viram exercícios de Vipassana, fazem até retiros de Vipassana, mas o básico do processo que leva, que abre o despertar que Buda preconizou, ele está justamente na respiração. Ele chamava isso de Anapanasati. O que é Anapanasati? Ana é inspirar. Apana é expirar. Então, ana, inspirar, apana, expirar. E sati é atenção, atenção plena. Então, o que é Anapanasati, que é a técnica fundamental? É a atenção plena na respiração. Se você conseguir ter exercícios regulares de atenção plena à sua respiração, você chega lá. Você atinge um estado de consciência. Isso não é especulativo, isso é científico. Inclusive porque todo o prana cósmico nos entra, nos chega pela respiração. Isso também é um dos exercícios que nós pretendemos fazer no nosso encontro da nave Luz de março. Buda Li e Sueli falarão sobre o evento ao fim da nossa partilha. Então, Anapanasati é você prestar atenção na própria respiração. Isso é curativo.
Pegue qualquer pessoa ansiosa, adoecida, deprimida. Se ela praticar isso corretamente, com a respiração correta, que não é essa respiração alta, mas sim a respiração completa, ela não precisa de ansiolítico, ela não precisa de antidepressivos. Mas nós não confiamos em nada disso. Parece que nós chegamos no mundo tropeçando, estamos catando cavaco para sair do mundo tropeçando, sequer, talvez até mesmo caídos. Como se a existência fosse um tropeçar. Nós perdemos o equilíbrio desde o início e caminhamos sem equilíbrio nenhum, tentando nos manter de pé, nos segurando aqui e ali, porque nós nos perdemos de nós mesmos. Porque nós estamos totalmente focados na dimensão externa e não percebemos esse universo do que somos. Então, a atenção plena é esse estado de conversão para o centro daquilo que somos. Quando sentamos, silenciamos, aquietamos, transcendemos a ampulheta do tempo, caímos em estado de eternidade, passamos pelo portal e acessamos as dimensões infinitas do nosso próprio ser. E lá no alto nós vemos uma estrelinha na imagem. Essa estrelinha é o nosso Atman, o nosso ser divino, que sempre esteve ali e nunca parou de brilhar, esperando que nós possamos percebê-lo, realizá-lo. É isso. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Gaian, pela partilha. Bem-vinda aí as meninas que estão chegando agora, né? A Angélica, a Aretusa, que bom te ver, Angélica. Quanto tempo, saudades. Coisa boa você estar aqui conosco. Gratidão, Claudinha Barros, por estarmos mais uma vez juntas. Elias, bem-vindo. Fernanda, bem-vinda. Letícia, amiga. Mãezinha, logo, logo, né? Bem-vinda, Maria Raimunda, nossa parceira aqui de estado, diretamente do Pará. Verônica, bem-vinda, querida. Rafael, bem-vindo. As demais pessoas já foi falado tudo isso, né? E, Angélica, nós vamos só colocar as questões ligadas ao nosso encontro, aí eu passo a palavra para você, tá bom? É com muita alegria que nós acolhemos esse momento para dizer que estamos já planejando o nosso encontro anual. Desta vez será em Iriri. Então, vamos comprar nossas passagens para Vitória. Vamos comprar para o dia 1º.
de março e a volta, dia 6 ou dia 7, dependendo, né? Porque o nosso encontro será dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Então, o Gaian já encontrou a chácara de uma amiga, né, da Ivete, a Ivete, né, Gaian? Que ele chama um apelido ela, e nós estaremos trabalhando esse lugar nosso de nave luz, como que as vivências que nos atravessam vão possibilitar essa compreensão do nosso ser. Então, serão 4 dias de vivências, de encontros e reencontros, né, para esse movimento do aprender juntas, enquanto pessoas, que aqui nós já estamos. Elias, querido, bem-vindo também, viu? Deixei você por último, para dizer da alegria que será, mais uma vez, nos encontrarmos. E aí, já se sintam todas as pessoas que aqui estão convidadas para esse movimento, e depois nós vamos convidando também outras que sintam o desejo de participar, a vontade e o querer, e que realmente estejam abertas. Quando você diz assim, não sei, e tal, então já sabe que não vai, né? Quando você quer, você já diz, eu vou, e pronto, e determina, e já vai dar tudo certo, nós já estaremos esperando, vamos fazer um grupo das pessoas que vão dizendo que vão participar do evento, para que a gente possa ir se comunicando em relação aos valores, em relação ao movimento todo da nossa ida para esse encontro, certo? Então, vou passar para a Sueli falar, depois a Claudinha, né, para não falar tudo. Bem-vindo a todos novamente, né, aqueles que chegaram após, como o Eli já citou, e queremos colocar que assim, é um grande desejo nosso é que nós pudéssemos nos encontrar até mais vezes durante o ano. Como é um processo difícil, visto que todos trabalham e as distâncias dificultam, e até pelos preços das passagens, nós estamos, assim, realmente buscando fazer com que, pelo menos uma vez por ano, a gente se encontre, e não querendo deixar passar. E foi o ano passado, acho que fevereiro, não foi ali? Então, foi fevereiro, a gente quis também que respeitar um pouco esse período, não passasse... Em abril. Isso. Foi abril. Foi. Aí a gente quer, pelo menos, manter esse momento. E é importante porque, como a gente já vem falando, os estudos não são apenas aqueles trazidos através dos livros, nem tampouco através só das partilhas e com as reflexões, mas principalmente pelas vivências, que precisam ser exercitadas também em conjunto, no coletivo, fortalecendo a egrégora que faz realmente a mudança. Porque cada um, quando estiver investindo em si, está investindo na mudança que a gente quer ver no mundo. Isso é que a gente precisa entender. Nós estamos envolvidos com várias tarefas, várias atividades, nos dispomos a estar na frente, às vezes, de muitas questões, né, de lutas, mas a principal, a gente não pode esquecer que a principal busca tem que ser aquela que é de si próprio, como está sendo dito sempre. E estar juntos nessa proposta de buscar isso em cada um assim, mas conjuntamente, é algo que é especial. Para quem já vivenciou, sabe que é especial. E aí está o convite, como disse Erli, vai ser aberto um grupo para que aqueles... Pensei até em sugerir ter já uma lista, para que as pessoas vá, pelo menos colocando, não, eu pretendo. Eu acho que entrega ao universo. É como disse ali, plasma. E entrega no universo. Seria bom até para a gente ver a previsão de quantas pessoas teriam interesse, ou têm interesse, teriam, não, têm o interesse de participar. Então, está aí o convite. Sueli, lembrando que nós temos somente 25 pessoas, né? Podemos... Tá. Exatamente por isso que seria bom, né? Talvez as pessoas já se pronunciarem. Exatamente, porque o espaço, no momento, só
caberia realmente 25, alojar 25 pessoas para que seja realmente confortável para todos. E é isso, querido, o chamado está feito, cada um sinta no seu coração, se pode ou quer ou estará lá, e vamos seguindo. Claudinha, gratidão, Celina. E é isso, convite feito, e eu vou, eu já estou na lista, o universo que providencie a minha chegada. Então, pessoas maravilhosas, pessoas lindas, que ainda não participaram de um encontro como esse, é transformador. É sem palavras. Nós não podemos dizer aqui como é, porque a gente não tem palavras para dizer. A gente precisa sentir. Então, é sentindo, é estando que a gente sabe. E volta desse encontro, dos encontros que já foram feitos, voltamos transformadas, voltamos mais fortes, voltamos preenchida de muita coisa, de muita energia, de muito saber, de muito conhecimento. Então, coloquem o nome de vocês na lista, porque são vagas limitadas. E vamos lá, para Iriri. Gratidão, Claudinha. É isso mesmo, Aretusa. Angélica, pode falar, querida. Gratidão. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, agradecer pelas sincronicidades, por eu estar aqui essa noite, consegui. Cheguei um pouquinho fora do tempo, mas cheguei. Me permiti estar aqui com vocês. Fico muito feliz em saber desse encontro também, porque a vivência, sentir tudo isso que a gente sente, cada um na sua casa, é muito bom, mas quando essas pessoas estão reunidas, amplia muito mais a energia, né? Eu senti. Eu, particularmente, eu tenho o meu sentir, minhas vivências individuais, e eu imagino que isso seja. Eu não tive ainda a oportunidade de estar presente com vocês em algum encontro, mas acredito que seja assim de. Meu Deus, gente, nem sei. É como a Claudinha falou, a gente não tem palavras, porque energia, frequência, emoção, assim, tem coisas que não cabem em palavras, só sentindo mesmo. Quero agradecer ao Gayan pela partilha de hoje. Gayan, tu me fez eu relembrar de que tudo que eu preciso, né, já está dentro de mim. E eu lembrei muito do mantra Prana, Apana, Sushna, Hari, Hari, He, Hari, He, Hari, He, Hari, que é justamente para trabalhar a nossa respiração, trabalhar o canal de Sushna. Então, te agradeço por me relembrar dessa ferramenta maravilhosa que estava guardadinha e agora com essa partilha toda eu recuperei ela aqui. Muito obrigada, Gayan. E a todos vocês, muito obrigada e boa noite. Era isso. Boa noite, querida. Nós que agradecemos sua presença maravilhosa aqui entre nós. Eu posso colocar o nome na lista? Já coloquei da Claudinha Barros, da Aretusa. Eu? Sim. Ué, bota, né? O universo que Uai. nem eu vi nesse comentário, o universo que deu os pulos dele, ora. Tá certinho. Aí eu vou colocar, aí vocês depois entrem em contato conosco, viu? Para a gente já ir se organizando no grupo. O Elias, já coloquei, Elias, terminei de colocar. Gratidão. Quem gostaria de partilhar mais, falar sobre a partilha de hoje? Elias, muito bem. Eu queria compartilhar aqui, assim, no atendimento que eu faço, às vezes eu faço o toque quântico. E em determinadas partes do corpo eu vou fazendo o toque quântico com o dedo polegar. E atendi uma pessoa, ela dizia, onde eu apertava, ela dizia, dói, dói.
dói. E eu digo, eita, dói em todo canto. Aí depois ela me perguntou, mas rapaz, eu nunca me observei o meu corpo. Nunca observei o meu próprio corpo. Aí eu digo, exatamente, esse toque quântico já é para ativar essa percepção. Agora, eu não tinha pensado ainda nessa questão que o Brian falou aí, do observar, do observador. Essa nunca tinha me passado da cabeça. Se puder fazer mais uma explanaçãozinha, eu agradeço. Ô Elias, meu querido, é verdade, nós andamos tão distraídos pela vida, né? Pela existência, pela vida não, na vida ninguém está distraído, a distração é na existência, porque quem entra no plano da vida não distrai mais, mas nós andamos tão distraídos no plano da existência, né, que nós não observamos aquele que observa, porque se existe alguém que observa, quem é esse que observa, né? Então, se existe o processo da observação, se existe a faculdade da observação, tem que ter um observador, o mecanismo da observação e aquilo que é observável, né? Então, quem é aquele que observa? Essa é a pergunta central, é isso que Shri Ramana Maharshi chamava de Atma Vichara, né? Que é essa possibilidade de você ter consciência daquele que está consciente. O Elias está consciente agora ou está dormindo? Está consciente. Quem que está consciente aí? De onde vem essa consciência? Entende? E você vai observar que não é só a mente. A mente, ela é um fator processual, psicodinâmico. Mas a sua consciência, ela está por trás, ela é anterior a tudo. E não depende de nada. Se esse universo se desintegrar, se não existir mais mundos materiais, essa consciência permanece. Então, quem é esse que observa? Observar o próprio observador. E nós não fazemos isso por quê? Porque nós estamos literalmente ilusionados. O mundo é uma regência de Maia nesse sentido de trazer essa ilusão. Sabe com que nós parecemos, Elias, meu querido? Como um bando de pessoas que foram ao teatro. Lá no palco existia os atores representando papéis. Só que os atores representaram os papéis tão bem, se identificaram tanto com o personagem, que eles esqueceram que eles eram os atores e passaram a supor que eram os personagens. Ou seja, eles entraram de tal forma no drama que estavam representando, e olha, todos nós estamos representando dramas neste mundo, só representando. Eles se identificaram tanto e eles esqueceram que eram atores e suporam que eram aqueles personagens. E a plateia, por sua vez, ficou tão identificada com a dramatização que ocorria no palco que ela esqueceu que aquilo também era um teatro e se identificou profundamente. E sabe qual é o final da história? É que essa peça não teve o último ato. Eles estão encenando até agora. E sabe onde você estava? Na plateia. Entende? Essa é a nossa condição. Não precisa que alguém entrasse nesse teatro do mundo, acendesse as luzes, desse um grito e falasse, opa, acorda. Isso aqui é só um teatro. Todo mundo aqui só está representando papéis.
Aí a pessoa vai tomar um susto e falar, oh, é mesmo, eu me esqueci disso. O ego é um grande personagem, Elias. E nós levamos o ego, que é um personagem, muito a sério, e achamos que nós somos ele. Aí que está todo o drama da nossa condição. Então, o processo espiritual não tem nada a ver com religião, com dogmas, com essa ou aquela doutrina. Tem a ver com esse estado de clareza, de discernimento, de percepção. E aí você pode ter todas as religiões que quiser ou não ter religião nenhuma, não faz a menor diferença. É por isso que Buda falava, não é que adianta falar de Deus. Deus, se existe ou não existe, não muda aquilo que você é. E você tem que descobrir o que você é. E aí você dá o nome para isso que você quiser. Você chama de Deus, de borboleta, de disco voador, do que você quiser. Porque não faz diferença. Porque não é o conceito, não é o nome. É isso aí, Elias. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Elias. Gratidão, Gaian. Próxima pessoa. Vamos aproveitar. Temos ainda 9 minutos. Quem gostaria? Eu vou só comentar, já que não se apresentou para comentar, para falar, e mesmo porque daqui a pouco estou saindo, a sincronicidade novamente. Todos sabem, né, que eu ensino, e aí a gente é obrigada a acompanhar. Outro dia eu falei a Gaian, que estava participando da banca de TCC, ele disse que lá em Minas TCC tem outro nome. Até esqueci o que é. E eu concordei com ele. Como é que é, Gaian? É complicado, complexo, como é que é? Trem complexo e complicado. Pronto, é um trem complexo e complicado. E eu só participo porque eu sou obrigada, infelizmente. Aí eu nego sempre digo, olha, eu só vou acompanhar alguém que esteja fazendo alguma coisa do ponto de vista espiritual, de práticas integrativas, então quase ninguém me procura, isso já seleciona. Aí eu só tive uma aluna esse ano, e ela trouxe exatamente o quê? Ela queria fazer um TCC, fazer um levantamento de todos os artigos que tinha sobre mindfulness, acredite. E ela apresentou, e foi a semana passada. Aí está hoje a gente falando de atenção plena. E lá na banca, isso foi eu e outro colega que orientou juntamente comigo, né, porque eu preciso de um orientador, pessoas orientadas em TCC, então eu precisava de um orientador. A parte metodológica, para mim, eu tenho um engijo. E aí foi uma discussão justamente nisso, eu trago agora, porque eu fui comentar que mindfulness veio de uma tradição milenar, e que foi modificada, e foi recortada, e trazida para cá, e o pessoal está modificando mais ainda, e está construindo programas em cima, e que não é nada disso. É óbvio que até o colega, que era orientador, também achou estranho eu fazer esse comentário ali dentro na banca, mas está contaminado. Então, até falar em atenção plena, trazendo mesmo tudo isso, ainda que a origem tenha partido de lá, e para mim ficou mais claro ainda hoje com a sua partilha, né, que até eu tinha, que era estar pleno, presente naquele momento. E, na realidade, não é estar pleno, presente em você, naquele momento, seja em que momento for. E aí, consequentemente, as sincronicidades, né, para você ver. Mais uma. É só um comentário. Gratidão, Sueli. Tem mais alguém? Já passamos do nosso tempo.
Mas se tiver mais alguém, a gente abre. A Letícia quer falar, Letícia? Vou dar as caras aqui. Boa noite, gente. Noite, querida. Ai, eu não tenho assim muito a dizer, mas eu estava pensando aqui que não tenho dormido tão bem já faz um tempo, né? Só que durante as partidas eu tô dormindo. Então, eu não tenho muitas noites de sono boas, mas toda vez que eu entro na partilha, eu entro num estado de relaxamento e aí eu durmo num período e acordo quando ela tá no final, é como se eu voltasse. Então, acho que eu tô descansando nesse tempo. Então, tem sido um momento de relaxamento para mim, assim, né? Então, eu não sei exatamente tudo que foi falado, né, para conseguir contribuir, mas tem sido bom por esse motivo. Então, Justo motivo. os últimos momentos aqui sendo casinha ainda da bebê, não imaginei que ia chegar até o finzinho assim da gestação, mas graças a Deus tá tudo certo. E só agradecer por ter esse espaço, né, por ter o cuidado de vocês, por ter esse alimento que sempre vem de forma direta das partilhas ou indireta também pelas vibrações. Então é isso. Gratidão a você, estamos aqui na torcida, na vibração, ter um parto feliz. E qualquer coisa, chame aqui, viu? Seremos as primeiras pessoas a ver a carinha. O afilhado, né, Dagem? O tanto de madrinha e padrinho aqui. Gratidão, Os guardiões. Patrícia. Chame esses guardiões aqui. Isso, Aretusa está desejando uma boa hora, viu? Ai, Então, gratidão. nós vamos passar para a Claudinha fazer a nossa finalização, tá bom? Letícia, estou torcendo aqui por você. Não vejo a hora de ver essa carinha. Então, a atenção plena é um passo fundamental na nossa jornada de mestria interior, de nave, da nossa consciência espiritual, a qual é o que a gente busca, a nossa busca constante. A cada amanhecer, buscamos nos realizar, buscando a verdadeira essência do nosso ser. E a gente encontra quando a gente tem essa atenção plena, essa atenção de olharmos para nós. Se eu olho para o céu e digo que estou vendo uma nave, você olha para o céu e diz, Cláudia, mas eu não estou vendo essa nave. Eu digo, olhe direito que você vai ver essa nave. Porque eu quero que você veja essa nave, mas aquela nave só está existindo para mim. Ela não está existindo para você, ela não está existindo para o seu olhar. Então, é preciso observar o observador para saber a real função desta atenção plena, da nossa busca, do que a gente quer. Então, ela está aqui dentro. Ela está dentro do nosso ser. Quando a gente aquieta os pensamentos, quando a gente tem a paz, quando a gente tem a luz, quando o amor supera tudo, a gente encontra essa atenção plena. E vamos para a nossa sintonia navidiana. Eu sou. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina.
Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão. Sexta-feira nos encontramos, mais um encontro maravilhoso. Gratidão, Mestre Gayan, Erli, Sueli, todos que estão aqui, todos que fazem a nave. E vamos vibrar para o nosso encontro. Gratidão infinita. Boa noite, gratidão. Até sexta. Boa noite. Até sexta-feira. Até, Raimunda. Saudades. Wesley, e os dedinhos? Beleza. Vai que vai. Cheiro, cheiro.